Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. E ó, dois em seguida, hein? Acho que eu mereço uma curtida lá nas redes sociais ou um compartilhamento desse programa. Eu quero te fazer uma pergunta, como sempre eu tenho começado esses episódios com uma pergunta, né? Você já se pegou, líder, gestor, ou até mesmo você que trabalha com RH, olhando para os números de engajamento do seu time e pensando o que diabos aconteceu aqui? Sabe? Você se pergunta por que as estratégias de engajamento que funcionavam antes, principalmente antes de 2020, agora parecem totalmente inúteis e ultrapassadas? É como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Eu sei. Eu vejo isso acontecendo em dezenas e dezenas de empresas. A gente fala muito de contrato psicológico entre empresa e empregado, né? E se eu te disser que esse contrato psicológico mudou? E mudou para sempre, tá? Desde 2020, com a pandemia e com o trabalho híbrido, né? E até com a instabilidade global, o jogo virou. E você, do lado de cá, eu sei que você tem se sentido no escuro. Você deve ter tentado de tudo: workshop de motivação, né, benefícios novos, palestras inspiradoras e nada tem acontecido. Né? Na verdade, o pior é que até funciona por 2 semanas e depois o time volta para a mesma apatia, a mesma falta de brilho nos olhos, sabe? O engajamento, esse bicho misterioso, caiu. E caiu muito. Especialmente entre os jovens. Sabe? Aqueles que mais reclamam. Duas coisas que se ouve em coro nas empresas é falta de clareza de papel e falta de desenvolvimento. Né? E agora, o que você faz com isso? Isso talvez seja a pergunta mais importante. Você joga mais uma ferramenta na mesa? Você faz mais uma pesquisa de clima? Pesquisa de clima. Um dia a gente precisa falar disso aqui. Né? Não, você está dando o remédio errado para a doença certa. A verdadeira questão aqui não é a falta de vontade das pessoas. Não é que o funcionário desengajou do nada, sabe? A real é que existe um talento sufocado, um valor mal percebido, um reconhecimento ausente ou uma liderança mal calibrada. Né? Quando a gente fala de clareza de papel, por exemplo, o que você acha que está por trás disso? Pensa um pouco aí. Né? Às vezes é o foco que está gritando por um alvo claro. Né? Às vezes é o realização que precisa saber onde e como entregar algo. Às vezes é o organização que se desespera com a ambiguidade. E aí, no meio da ambiguidade, ele faz o que ele acha que deve. Né? Essa falta de clareza é um veneno para talentos que precisam de estrutura, de direção, para funcionar no auge. Ou até talentos que, diante da falta de estrutura e direção, decidem fazer o que eles acham melhor. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco mais nessa clareza, como gerar essa clareza. E a falta de desenvolvimento? Bom, essa é uma facada no coração de talentos, por exemplo, como o estudioso, né? Que vive para aprender, para crescer, sabe? É uma dor também para o desenvolvimento, que quer se ver e ver os outros evoluindo. Pode ser um balde de água fria no futurista, que precisa vislumbrar um caminho, vislumbrar um horizonte, e esse pode ser um horizonte de crescimento para ele. Se esses talentos não encontram um terreno fértil para se manifestar, o que acontece com eles? O que você acha? Eles murcham. É como uma florzinha que não recebe água. E gente que murcha não se engaja. Gente que murcha desiste, se desconecta. Você acha que alguém com significância forte vai se engajar em um trabalho onde ele não vê propósito, não vê impacto? Óbvio que não.
Posso falar isso com conhecimento de causa. Eles vão procurar isso em outro lugar. Né? Então, às vezes, você até acha que não, mas o significância pode estar procurando propósito em outro lugar. Né? E a empresa vai ficar para trás, sem entender por que perdeu seus melhores talentos. A verdade incômoda que existe nisso é que a maioria dos líderes e das empresas ainda tenta resolver o problema do engajamento na camada errada. Sabe? Tá tentando motivar artificialmente, tentando colocar um band-aid colorido numa ferida profunda. Palestrinha motivacional vem na tua mente nessa hora? Né? Você não precisa mais de festinha de fim de ano, ou de mais um dia do bem-estar, ou de mais uma palestrinha com o palestrante motivador da moda do momento. Sabe, você precisa de conversas de verdade, de clareza de papel, de oportunidade de desenvolvimento. Talvez tenha tocado aí um telefone. Vida real, vida real. Você precisa de clareza de oportunidade de desenvolvimento, sabe? Oportunidades que façam sentido pro que cada pessoa tem de mais forte, sabe? Pro que cada um tem de talento. O segredo tá aí. Então a virada de percepção é simples, mas extremamente poderosa. Engajamento não é um truque, não é uma palestra motivacional. Você não compra engajamento. Tá? Engajamento é um convite para o seu time ser quem ele é de verdade, com seus talentos mais fortes dentro da empresa, sendo usado dentro da empresa. É sobre liberar o potencial que já existe, mas está escondido, sufocado ou mal direcionado. É sobre criar um ambiente onde cada um pode usar os seus superpoderes diariamente. Pensa comigo, qual time você prefere? Aquele que você precisa empurrar com a barriga todo dia, ou aquele que está naturalmente engajado porque seus talentos estão sendo usados, estão sendo reconhecidos, estão sendo desenvolvidos? Acho que você não precisa pensar muito, né? Agora, o que você faz com essa informação que eu estou te trazendo? Primeiro, comece a ter conversas de talentos com os seus liderados. Sabe? Não é sobre o que a pessoa precisa melhorar, mas é sobre o que ela já tem de bom e como ela pode usar isso para melhorar. Como ela pode usar isso mais. Sabe? Pergunte no que você se sente mais forte aqui. Que tipo de atividade te dá energia? E que tipo de atividade te tira energia? Né? Segundo, crie clareza de papel. Sabe? Alinhando as tarefas à pessoa ou às pessoas. Pensa um pouco nisso, que tarefa cada um deveria estar fazendo, né? Eu costumo dizer que eu sou extremamente contra essa história de... Eu sei que é necessário, tá? Mas contra essa história de desenho de cargo, onde você me diz o que eu devo fazer e não você me entende e depois pensa no que eu deveria estar fazendo. Se você tem uma organização, né, uma pessoa que tem organização, você precisa entender que ele prospera com processos claros. Se você tem uma ativação, ele precisa de espaço para iniciar. Né? Depois, em terceiro, pare de oferecer desenvolvimento genérico. Ofereça desenvolvimento individualizado, que esteja alinhado com os talentos e também, óbvio, com os objetivos de carreira de cada um. Que tal comprar um treinamento, por exemplo, de vendas, mas que olhe para como cada vendedor deveria vender. Tá? É isso que vai acender a chama de novo nos teus liderados. É isso que vai reescrever esse contrato psicológico. Sabe? Então, engajamento não é uma pílula mágica. Engajamento é resultado de um ambiente onde as pessoas podem ser quem elas são. Elas podem usar o que elas têm. Elas podem usar o que elas têm de forte nelas. Né? É onde talentos viram propósito e performance. Então, pensa nisso. Você já está ajudando os seus liderados a liberar os seus talentos ou eles estão sendo obrigados a sufocar esses talentos? A resposta para o engajamento do time está aí. Está nos talentos que você ainda não enxergou. Pensa nisso. Pensa em como você pode
enxergar os talentos dos seus liderados, alinhar e trazer clareza para o que precisa ser feito e desenvolver com base em talentos. A gente se vê na próxima semana, tá bom?